Exposed Fortal é o Me Too de Fortaleza. Muito triste saber que existem tantos casos de assédios em colégios, mas será que todos eles são verdade? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizada e distribuída com viés libertário. No início dessa semana surgiram várias páginas nas redes sociais postando diversos prints de supostos assédios e abusos cometidos por alunos e funcionários de várias escolas de Fortaleza. Uma hashtag ExposedFortal tomou conta do Twitter na última semana e virou top trendings do Brasil. Em resumo, surgiu um movimento disposto a incentivar mulheres a expressar seus relatos e denunciar casos de assédio, estupro ou importunação sexual que sofreram. As páginas prometem total anonimato para o acusador expor o acontecimento nas redes, mesmo que alguns não passem de mero relato, sem nenhuma evidência. Isso é algo que está se tornando recorrente na internet ultimamente. Quase todos os dias nos deparamos com exposed de alguma pessoa famosa, alguns são verdadeiros, outros não. Os defensores dessa prática apontam que a internet ajuda a amplificar a voz das vítimas, que, segundo eles, não costumam ser bem acolhidas pela justiça. O assunto lembra muito o movimento Me Too, que surgiu lá em Trumpilândia alguns anos atrás, que também incentivava mulheres a denunciar abusos que tinham sofrido. É evidente que a violência contra a mulher é algo deplorável, e pessoas que cometeram esse tipo de ação merecem toda a execração pública possível. Mas falta um detalhe importante nessa história, o devido processo legal. Ali existe apenas a acusação, não necessariamente há uma prova sequer de que aquela pessoa tenha mesmo cometido tal ato. Ao expor acusações publicamente sobre um indivíduo na internet, cria-se um ambiente de ódio e linchamento público do indivíduo. E isso é muito perigoso, pois a acusação pode ser falsa, pode não ser exatamente aquilo que foi descrito, e quando for provada a inocência do indivíduo, ou quando for provado o que realmente aconteceu, os danos causados a ele já podem ter tomado proporções irreversíveis. Por exemplo, em maio de 2014, uma mulher foi morta na rua por espancamento após uma página postar um boato sobre sequestro de criança e bruxaria. A mulher foi brutalmente assassinada por um crime que não cometeu, que não existiu. A suposta criminosa se tornou, na verdade, uma vítima da multidão. A internet não é um tribunal, não há como fazer um julgamento por meio de postagens de redes sociais. A única coisa que isso gera é ódio e violência desproporcional. A população confunde a gravidade do crime com evidências de que a pessoa tenha mesmo cometido tal crime. Todos abominamos estupradores e abusadores, mas não se pode confundir nossa repulsa pelo crime descrito com a evidência de que tal pessoa efetivamente cometeu tal crime. Pode não ser aquela pessoa, pode não ter sido exatamente do jeito como foi descrito, ou pode ter sido até um relato falso de quem está acusando. Isso não é algo novo. Na época da Revolução Francesa aconteceu algo parecido por meio do jornal L'Ami du Peuple, ou O Amigo do Povo em português, de Jean-Paul Marat, na qual ele pedia que fossem guilhotinados supostos traidores da Revolução. Os jacobinos, crentes que a Revolução poderia ser sabotada por traidores, dirigiam-na cada vez por meios mais violentos, enquanto os girondinos queriam a diminuição da violência, pois temiam uma guerra civil. Marat era o maior opositor dos girondinos e os atacava ferozmente em seu jornal, denunciando-os que ele achava que estavam conspirando contra a revolução. Marat recebia denúncias de qualquer pessoa em sua própria casa, muitos nem levavam provas, apenas meros relatos. Rapidamente isso foi usado pelas pessoas para tentar eliminar inimigos e até vizinhos que não gostavam. Marat chegou a pedir a cabeça de mais de 200 mil pessoas em seu jornal, pois ele acreditava que ao eliminar essas pessoas, as coisas ficariam bem. Hoje não existem mais as guilhotinas da Revolução, mas as pessoas estão recriando esses jornais dos amigos do povo por meio de páginas da internet. Eles dizem ter boas intenções, querem ajudar as vítimas, mas parece que não veem ou ignoram o problema que é tentar fazer justiça por meio das redes, sem o devido processo legal. A única coisa que conseguem fazer de fato é gerar mais problemas, mais vítimas. Essas pessoas
sem nem ter a certeza se o acusado é culpado ou não, somente pelo testemunho da suposta vítima, já pressionam empresas para se posicionarem sobre o caso, demitirem funcionários envolvidos. Muitas pessoas podem perder seus empregos e sua reputação no mercado por falsas acusações. Nesse caso, ao tentar ajudar a suposta vítima, causam mais injustiças ainda. Ignora-se completamente o devido processo legal e considera-se o acusado culpado até que se prove inocente e não o contrário. E isso é muito grave. Lembre-se, muito pior que um culpado sem punição é um inocente pagando por um crime que não cometeu. Outro ponto importante de se comentar é que surgiram páginas específicas só para expor escolas, colocando a responsabilidade das atitudes dos funcionários e alunos da escola na direção da escola, na empresa. Embora uma empresa possa sim ser responsabilizada pelas atitudes de seus funcionários na esfera civil, na esfera penal, tal responsabilização só ocorre se for provado que a escola sabia de tais crimes e foi conivente com eles. Ou seja, além de não haver prova de que os funcionários de fato cometeram tais crimes, está se supondo, também sem provas, que a escola sabia disso e nada fez. Se ocorreu algum tipo de agressão a um indivíduo por parte de um funcionário da empresa, a vítima deve contactar um tribunal para que o caso seja investigado, passe pelo devido processo legal e seja resolvido, com prisão ou indenização conforme for. Lógico que também é do interesse da empresa tomar atitude se o tribunal julgar que o funcionário é culpado, pois isso interfere negativamente na imagem da empresa. Mas o responsável pelo crime é o funcionário, é o indivíduo que efetivamente cometeu o crime. Outra coisa é que a desculpa de amplificar a voz das vítimas, que segundo eles não são bem acolhidas pela justiça, deixa claro o problema real, que é a justiça estatal. Ela é cara, demorada, ineficiente. Eu sei que provavelmente muitas dessas pessoas, quando falam que as vítimas não são bem acolhidas pela justiça, elas afirmam que isso é causado pelo machismo ou outros ismos, mas na verdade é só ineficiência mesmo. O Estado é incapaz de fazer justiça de verdade. Estamos vendo pessoas revoltadas com as coisas que sofrem, tentando resolver isso por conta própria, só que a justiça, pelas próprias mãos, leva fatalmente à injustiça. É preciso dar voz ao acusado para ele se defender, para ele contar a sua versão da história. Pode não ter sido daquela forma exata que aconteceu. Eventualmente mostrar provas que existem de lado a lado. E o pior, lembre-se, dentre as vítimas reais que realmente sofreram assédio, podem haver pessoas que estão apenas se aproveitando da oportunidade para punir desafetos, fazendo denúncias ocultas pelo anonimato. Vale destacar que na ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta. Nem mesmo injúria, calúnia ou difamação devem ser limitados, pois a ética libertária protege apenas a propriedade privada. Então, nesse caso, não há crime em se fazer exposed de alguém. Afinal, a pessoa também pode se defender da mesma forma, mostrar que tais acusações são falsas por meio da mesma plataforma. A honra objetiva é um conceito abstrato referente ao que outros pensam sobre você e, portanto, não é sua propriedade. Não há prejuízos a princípio na divulgação dessa informação. Lógico que a partir do momento que ocorre destruição de patrimônio de um indivíduo ou empresa, que uma pessoa apanha ou é atacada por tal acusação, aí já há crime e cabe processo e indenização. Portanto, é importante lembrar que o ponto central aqui é dar a importância devida a essas acusações. Não tomar denúncias feitas na internet como coisas sérias. Se a pessoa realmente tiver sofrido um ataque, o caminho é procurar um tribunal. Se você ficou revoltado com os atos descritos, teve vontade de agredir o suposto acusado, lembre-se que não há evidência real de que a pessoa acusada tenha sido mesmo o autor da agressão. Prints de conversa no celular podem ser facilmente manipulados e adulterados. O ato de agredir ou assediar uma mulher é deplorável, mas é preciso saber se o acusado efetivamente é culpado disso para não cometer mais injustiças. E lembre-se, acusar alguém sem provas no Twitter pode levar a um processo por calúnia. Até existe anonimato na internet, mas é bem complicado de chegar nele. Um mero site que divulga opiniões de terceiros facilmente é contornado por investigação técnica. Meramente publicar por outra conta não é anonimato. O fato é que estamos todos aprendendo a usar a internet. A tendência no futuro é que as pessoas vão saber dar a devida importância a esse tipo de acusação. Você sabe, quando a luz elétrica começou a ser instalada nas grandes cidades, muitas pessoas morreram eletrocutadas simplesmente porque não sabiam os cuidados básicos que hoje até crianças de 5 anos sabem.
Com a internet vai ser a mesma coisa. Infelizmente, vamos ter vítimas nesse período em que a internet ainda está sendo assimilada pela sociedade. Isso não torna a internet uma coisa ruim, como a luz elétrica também foi algo extremamente positivo no longo prazo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por JJ Liber, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!